Eu decidi aceitar o convite dos Médicos Sem Fronteiras para fazer esse livro, porque, primeiro, pela grande admiração que eu tenho pelo trabalho dos Médicos Sem Fronteiras no mundo. E, segundo, porque para mim é irresistível um convite para conhecer uma realidade que eu não conheço, conhecer um mundo que eu não conheço e poder fazer aquilo que eu mais acredito, que é o trabalho de um jornalista, de um escritor, que é aproximar os mundos. Eu posso me despir de tudo aquilo que eu sou, de todos os meus julgamentos, dos meus preconceitos, da minha visão de mundo, então ir até o mundo do outro para compreender o mundo do outro, ser preenchida pela voz daquele outro que me era desconhecido e trazer essa voz para que essa voz possa ser amplificada para todas as pessoas que não tiveram a chance que eu tive de ir até esse mundo. Então esse convite para mim foi absolutamente irresistível, eu não pensei nem um segundo nunca teve em questão não aceitar, eu aceitei com o meu coração de imediato. Nesse projeto, toda essa realidade me tocou profundamente e me transformou internamente, porque é assim com a realidade, a gente tem uma ideia sobre as coisas, mas quando a gente vai até o mundo, até a rua, até o lugar onde as coisas acontecem, ela sempre nos espanta, ela sempre nos surpreende, ela é sempre muito mais intensa e mais viva do que a gente imaginava. E nesse caso específico, eu fui até a Bolívia, uma região chamada Narciso Campeiro, no departamento de Cochabamba, para acompanhar o projeto dos Médicos Sem Fronteiras na doença de Chagas, né? Essa região da Bolívia é uma das regiões com maior prevalência de Chagas no mundo. Então eu estive em povoados rurais onde 70% das pessoas têm a doença de Chagas. E a gente que está tão rodeada, inclusive está na moda falar de vampiros, e os vampiros estão no cinema, os vampiros estão na literatura de todas as maneiras. Eu encontrei pela primeira vez na minha vida um vampiro real, que nesse lugar se dá o nome de vinchuca, que é o inseto que transmite o protozoário que causa a doença de Chagas. Vinchuca é um vampiro que suga as pessoas, são milhares. Eu fiquei chocada com a quantidade de vinchucas que faz parte da vida dessas pessoas. A vinchuca é onipresente, ela sempre esteve lá e ela cai sobre essas pessoas durante a noite, suga seu sangue e transmite através do protozoário uma doença que pode levá-las à morte. E elas não conseguem se proteger desse vampiro porque elas são muito pobres, porque elas não têm condições de manter casas com segurança, casas sem buracos por onde essas milhares de vinchucas podem se esconder. E às vezes as pessoas morrem não só da doença, mas porque são tantos insetos que caem durante a noite, que esses insetos se enfiam pela boca das pessoas, pela garganta dessas pessoas. Eu encontrei mulheres que tinham perdido seus irmãos, seus filhos, porque o inseto tinha entrado na garganta as pessoas morriam de asfixia. Isso é só para ter ideia, porque eu acho que é assim que a gente aproxima os mundos, fazendo com que cada um imagine estar num povoado rural da Bolívia, pobre demais para ter uma casa com segurança, e à noite, quando tudo está escuro, esses vampiros chamados vinchucas, esses insetos que podem levar à morte, caem sobre essas pessoas e sugam seu sangue. Elas tentam não dormir, elas tentam botar lamparinas para ver quando vão ser picadas, mas elas acabam dormindo, esses insetos as picam. Então esses são vampiros reais, e eu descobri então que vampiros reais existem. E eu me identifiquei profundamente com uma família, que é a família Cotrina Veizaga, onde a filha mais jovem nessa família todos têm doença de Chagas, porque a vinchuca pica essas crianças desde que elas saem do útero da mãe, e às vezes elas são contaminadas ainda no útero. Quer dizer, essas mulheres dessa região da Bolívia, elas gritam no parto, não por causa das dores, mas por medo de serem soropositivas, com medo de terem transmitido o Chagas para os seus bebês. E essa menina que se chama Sônia Cotrina Veizaga,
é uma menina que tem... é uma menina linda. É uma menina linda, mas que tem olhos de velho. E foi isso que me capturou, porque não tem nada mais triste que uma criança com olhos de velha. Os olhos da Sônia são mais velhos que os meus, porque a Sônia sabe que pode morrer. Ela sabe que o destino dela pode ser uma morte jovem, uma morte por causa da vinchuca, uma morte por causa da doença de Chagas. E ninguém sobrevive, ninguém vive impunemente a esse contato diário, cotidiano, com a possibilidade real e concreta de morrer a qualquer momento. E de ver todos aqueles que amam morrerem. Então Sônia tem olhos de velha. E quando eu voltei para o Brasil, quando eu terminei o meu trabalho, a Sônia, ela me agarrou pelos 2 braços, ela me pegou assim e me disse: não me deixa morrer. E eu... Essa é um pedido de socorro para o qual eu não tinha resposta. Porque eu sou uma contadora de histórias e toda a minha vida eu tenho contado histórias de pessoas que não têm voz. E eu sempre achei que contar histórias era algo profundo, era algo muito grande. Mas eu sabia que... Eu disse para a Sônia, eu respondi para a Sônia: eu vou contar a tua história para o mundo. Mas eu sabia que contar a história para o mundo não era o suficiente para salvar a vida de Sônia. E a Sônia também sabia. E a Sônia sabia que eu sabia. Mas era toda a resposta que eu podia dar para ela e essa resposta não era suficiente. Então eu voltei para o Brasil, eu voltei para minha casa e pela primeira vez na minha vida eu fiquei paralisada. Eu não consegui escrever. Escrever é a minha vida. Eu escrevo desde sempre. E é escrevendo que eu consigo resolver meus conflitos. E eu não consegui escrever, eu fiquei paralisada porque escrever era tão pouco, eu me sentia tão impotente, eu me sentia tão limitada. E o pedido da Sônia, não me deixe morrer, era o meu pesadelo de dia, era o meu pesadelo de noite. Eu também não conseguia comer porque a Sônia e todos ao redor da Sônia passavam fome, aquela fome que não é uma fome que mata, é fome que tortura, aquela fome que é não saber como é ficar saciado numa refeição. É uma fome que nem é mais uma fome, mas é uma vida. Então, nesse período, nessas 2 semanas que eu fiquei paralisada, eu emagreci 7 quilos. Até que eu consegui entender, muito devagar, que se eu continuasse paralisada, eu não ia cumprir a minha promessa para a Sônia, eu não ia conseguir fazer a minha parte, que era o que eu podia fazer, que era pouco, mas o que eu podia fazer, que era contar a história dela para o mundo, que é o que eu faço nesse livro. O que eu faço nesse livro é pegar o meu pesadelo e entregar e compartilhar esse pesadelo com todas as pessoas que vão ler esse livro e vão escutar como eu escutei esse pedido da Sônia: não me deixe morrer. E talvez, se todo mundo escutar a voz da Sônia, crianças como ela talvez possam se salvar. Eu acho que a literatura, eu acho que nós todos somos... Ser humano é ser narrativa, é ser história contada. Nós só existimos como história contada. Então a literatura, ela transforma aquilo que é invisível em visível. Ela aproxima mundos. Ela pode aproximar, nesse caso, os italianos que vivem aqui na Itália, as pessoas que vivem aqui na Europa, num mundo tão distinto do mundo da Sônia, do mundo da família da Sônia, da comunidade da Sônia, que é tão longe. E aí essas pessoas deixam de ser invisíveis, elas não são mais um silêncio. A literatura é capaz de dar voz a essas pessoas, é capaz de transformar elas em narrativa, e a narrativa é capaz de transformar o mundo. Então a literatura tem esse poder muito grande, muito bonito e muito profundo de aproximar mundos e de transformar o mundo.